Então, agora estamos gravando. Ah, eu, eu estou tentando seguir o conteúdo que está no livro, mas sem ficar preso ao texto do livro, sabe? Então, o fato é que eu peço que vocês leiam o livro, que vocês leiam o texto que lá está, vejam os exemplos, busquem, busquem compreender. Tendo dúvida, perguntem, né, por e-mail ou aqui no período de aula. O fato é que, se vocês forem observando de alguma maneira, o que eu estou falando está presente no texto, em alguma ordem. Né? Eu tomei o cuidado de, na semana passada, depois da aula da terça, dar uma vasculhada nesse primeiro capítulo para ver o que é que tem no livro. Então, ontem eu falei coisas inspiradas sobre essa leitura e hoje eu farei outras coisas inspirado sobre uma necessidade que eu vejo de analisarmos, a partir de coisas que vocês conhecem, a inspeção de funções de uma forma mais específica, as funções que chamamos de elementares. Tá? Então, vai ser o foco da aula de hoje. Então, vamos começar. Então, como já havia aqui preparado, vamos falar sobre funções reais. E para tratar de funções, o que eu vou dizer é que eu vou considerar uma relação f definida em um conjunto I, que é um subconjunto da reta, com imagem real. Então, ao fazer isto, eu estou considerando uma relação do conjunto I no conjunto R, de tal modo que para cada I, para cada X, eu estou associando um único f de x. Então, é isto que eu chamo de função. Agora vamos ver um caso particular de função, nesse caso uma função linear. Funções lineares, elas são chamadas assim porque elas são do tipo ax mais b, onde a e b são números reais constantes. Podem ser nulos, podem ser negativos, são números reais constantes. E a variável x eu posso considerar como sendo um elemento que está no intervalo i. Esse intervalo pode ser aberto, semiaberto, fechado, um subconjunto da reta, a princípio. Então, o que a função faz, né, vamos considerar ela de forma operacional. O que eu faço é ler, eu leio x, sabendo que x é um número real. Então, o que eu faço é operar. Então, eu vou fazer a operação 1, que é multiplicar a por x. E eu guardo isto. Então, a operação 2, eu pego o que eu tenho, a saída aqui, né? Eu vou chamar de x barra e somo com b. Isso é o que eu chamo de f de x. Então vejam que quando eu estou analisando a função através das operações que são feitas, eu tenho duas operações. Uma operação que é uma multiplicação e outra que é uma soma. Ao fazer a multiplicação, eu tenho que a multiplicação de dois números reais é um número real.
Então, se A é um número real e B e X, desculpa, é um número real, então X barra é um número real. Então, A vezes X vai ser um número real, pego o X, trago para cá e somo com B. Se B for um número real, a soma de dois números reais é um número real, então f de x é um número real. Observa que no início eu tinha que x era um número real e agora eu concluo que f de x é um número real porque eu considerei que a e b são números reais. Ao fazer isto, eu estou relacionando todo número real que está no intervalo i com um número real f de x. E faço isso de única forma porque A e B são constantes, fixas. Né? Então, dado o número x, quando eu multiplico A por x, existe um único elemento x barra que é igual a vezes x. Existe um único elemento x barra que é igual a vezes x. Quando eu pego x barra e somo com b, existe um único elemento f de x que é igual a x barra mais b. Né? Porque tanto a multiplicação quanto a soma, elas são operações que nos trazem unicidade. Né? Então, quando você... essas equações, a equação que é a operação 1 e a operação 2, elas têm solução única. Então, neste caso, tanto A vezes x tem um único x barra, quanto x barra mais b vai ter um único f de x. Então, para cada x, eu tenho um único f de x que é um número real. Portanto, concluo que esta operação aqui é uma função de i em r e ela chamamos de linear porque a variável x ela aparece como expoente 1. Tá? Então, chamamos de linear a princípio por esta razão. Existem outros motivos para chamá-la de linear, mas vocês vão ver isso em álgebra linear. Né? Quando vocês entenderem elementos mais sofisticados que vão permitir vocês compreenderem que isto que eu estou escrevendo aqui é um tipo de operação que é linear. Tá? Mas bem, compreendido? Alguém diga sim. Pois bem, Ivan, vocês que disseram sim são responsáveis, hein? Sejam responsáveis, tá? Vocês prestem atenção, mas vamos lá. Continuemos. Então agora eu vou apresentar um outro tipo de função. Vou considerar agora 2, que seria uma função polinomial. Não que a primeira não seja. Esta função aqui é polinomial, mas a que eu vou apresentar agora é uma função polinomial com um grau maior do que 1. E aí eu vou considerar a função f de x como sendo a função a x quadrado mais b x mais c, onde a, b e c são valores reais. Quando eu faço isto, eu estou considerando, como fiz da primeira vez, um conjunto de operações, né? Então eu vou chamar de op1, é fazer x quadrado, dado x eu tenho que fazer, dado x eu tenho que fazer x quadrado. Mas o que é x quadrado? Aí entra em uma questão de convenção, tá? Então nós convencionamos dizer que seria o caso de potenciação, a operação de potenciação. Ela tem a seguinte convenção: dado o número A, vou chamar de A, e dado o número n, natural, n tem que ser natural, tá? Então, dado o número A,
A princípio, vou considerar que A seja natural. Então, e N. Então, N e A natural. O que nós consideramos como potência é escrever a potenciação, né? A operação de potenciação. Ou seja, eu digo que eu tenho a base A e expoente N. Isso significa que eu vou escrever A multiplicando A N vezes. Essa é uma convenção, tá? Então, essa é a notação que usamos. A elevado a N é A que multiplicar N vezes. Então, no caso, quando x é o número real, a operação é exatamente a mesma. Observa que aqui eu tenho como expoente o 2, né? Então, isso é precisamente x que multiplica x. Mas já vimos antes que, dado o número real, né, melhor, dados dois números reais, o x é igual, né, os dois números são iguais, e existe um único número real que é obtido através desse produto. E eu chamo de x quadrado. Né? Então já denominei antes. Então existe um único número x real que é igual a x vezes x, que é x quadrado. Então, dado x, existe um único x quadrado. Agora vamos considerar a operação 2. Vou considerar aqui. Op2, que é pegar x quadrado e multiplicar por a. Então, eu obtenho dessa forma um único número real, ax quadrado. A operação 3 é fazer, dado x, obter b vezes x. Isso também é um número real. A operação 4 vai ser a soma das três operações. Então, na verdade, desculpa, da operação 2, da operação 3 e da constante c. Então, eu vou pegar dado x, eu vou fazer a x quadrado. Então, na verdade, isso aqui é a operação 2. Vou somar com a operação 3 e vou somar com a constante c. Observa que vamos analisar cada um dos fatores. Aqui eu tenho a potência de x, aqui eu tenho um produto de dois números reais, a e x quadrado, isso é um número real. Aqui eu tenho o produto de dois números reais, b e x, isso é um número real. E c é um número real. Então agora eu vou fazer a soma de dois números reais. Isso é um número real. E agora, quando eu faço a soma deste número real com c, eu obtenho outro número real. O que significa que essa expressão aqui, ela gera um número real que eu chamei de f de x. E observem que todas as operações que eu fiz são operações chamadas de algébricas. Tá? A operação 1 foi calcular a potência de um número. A operação 2 foi multiplicar dois números reais. A operação 3, multiplicação de novo. E a operação 4, soma. Então, produto e soma. Foram as duas operações que eu usei até o momento. Então, essa expressão aqui é uma expressão algébrica. Então, a função f de x é uma função algébrica.
é uma função algébrica polinomial porque ela é um polinômio. A expressão dela é um polinômio. Tá? Genericamente, podemos definir um polinômio da seguinte forma. Então, para que vocês tenham... Isso é cultura geral, tá? Polinômios de grau 1. Desculpa, polinômio de grau n, né? Polinômio de grau n. Ele é escrito fazendo um produto de um número que eu vou indexar como n, que multiplica a variável elevada a n, mas outro termo do mesmo tipo. Então, que eu posso dizer que é a n menos 1, que multiplica x a n menos 1, e eu vou decaindo os índices até chegar em zero. Então, o penúltimo índice seria a1 vezes x elevado a 1, e o último seria a0. Genericamente, isso é a expressão de um polinômio de grau n. Está aqui o grau do polinômio. O grau do polinômio é dado pelo maior expoente da variável. Então você identifica a variável e observa qual é o grau, qual é o maior expoente da variável, então aquele é o grau do polinômio. Então, um polinômio de grau 4, por exemplo, seria x à quarta mais 3x² mais x. Observem que nesse caso, vamos tentar recuperar esse formato que vamos chamar de canônico, né? Então, nesse caso aqui, não aparece o termo constante. Então, vamos reescrever esse polinômio para verificar quem são os coeficientes, os que chamamos aqui de AN, neste caso aqui. Então, observem que no primeiro caso eu tenho nenhum número multiplicando x², mas na verdade o que eu tenho é 1. 1 multiplicando x à quarta, desculpa, x à quarta, né? Então esse é o primeiro termo. Então, mais 3 vezes x ao quadrado mais 1 vez x mais 0. Então, o termo constante, o A0, é exatamente 0. Por isso que ele não aparece quando eu escrevo o polinômio aqui em laranja. Vamos tentar, então, observar que o polinômio, na verdade, ele é definido quando você determina quem são os valores dos coeficientes. Então, vamos tentar pegar um polinômio e depois considerar um polinômio de grau 5 e depois considerar os seus coeficientes. Então, eu teria aqui um número que multiplica x à quinta mais um outro número que multiplica. Aí eu estou colocando aqui um quadrado, tá? É onde a gente vai colocar o número dentro do quadradinho, tá bom? Que multiplica x à quarta mais outro número que multiplica x ao cubo mais outro número que multiplica x ao quadrado mais um número que multiplica x mais um número que vai ser a constante. Então, agora o que eu posso fazer é ir preenchendo esses lugares aqui. Aí eu coloco aqui no primeiro termo 2. E aqui eu posso colocar 0. Aqui eu coloco menos 1. Aqui eu posso colocar raiz de 2. É um número real qualquer. Aqui eu posso colocar 3. E aqui eu posso colocar 1 meio. Então, este polinômio que eu acabei de escrever, ele, em verdade, representamos como sendo 2 vezes x à quinta. O termo de grau 4 não aparece porque eu multipliquei por 0.
O termo de grau 3 ele aparece só que negativo, porque eu multipliquei por menos 1. Então é menos x ao cubo. E aqui eu vou ter raiz de 2 multiplicando x quadrado. Como o sinal de raiz de 2 é positivo, eu permaneço com o sinal positivo. Raiz de 2 que multiplica x ao quadrado, mais 3 vezes x, mais a constante que é 1/2. Então este é o polinômio de grau 5. Eu posso dizer que é minha função f de x. Então minha função seria uma função algébrica, porque cada termo, eu vou considerar o seguinte, um termo ele vai ser o monômio, é assim que chamamos, o polinômio, a palavra polinômio, né? Poli, vários, nômio, nome. Então, polinômio são vários nomes. Cada nome é um termo. Então, eu digo aqui, ó, o termo de grau 5 é um nome. Então, isso é um monômio. Monômio de grau 5. Monômio de grau 3. Monômio de grau... Eu vou colocar a partir daqui do sinal, né? Então, monômio de grau 2, monômio de grau 1, monômio de grau 0. Então, o polinômio ele é a soma ou a subtração de monômios. E aí o grau do polinômio é dado pelo grau do maior monômio, que seriam seus termos. Então aqui eu tenho o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Então tem um polinômio com 5 termos, né? Observamos, a princípio, aqui pelo que foi construído, que ele poderia ter um a mais, né? Então, o polinômio de grau 5 ele tem 6 termos, 6 membros, né? Então, são 6 somas, tá? Então, são possíveis, né? 6 somas. Eu poderia colocar 0 em todos os termos, eu teria um polinômio nulo, né? Aí, a ideia é que é arbitrário o valor que você coloca aqui, do AN, né? É arbitrário, você pode colocar qualquer valor. Tudo bem? Dúvidas? Acho que na equação só trabalhamos com um conjunto numérico e a descoberta de N variáveis. Gabriel, acho que vamos trabalhar todas as funções são algébricas, sim. Veja, a função não é exponencial, viu, Davi? A função que eu defini não é exponencial, porque a variável está na base. Eu vou definir logo mais o que seria uma função exponencial e, em seguida, o que seria uma função logarítmica, que é a inversa da função exponencial. Tá? Acho que na equação só trabalhamos com um conjunto numérico e a descoberta de N variáveis. O que você quis dizer com isso, Max? Que pergunta. Assim, N variáveis. Todas as funções elementares são funções algébricas? E na equação só trabalhamos com um conjunto numérico e a descoberta de N variáveis. Nesse caso, você está falando de uma equação com várias variáveis. Então, certo. Muito boa pergunta. Vamos tentar entender então isto. Qual é a diferença entre a diferença? Né? Qual é a diferença entre função e equação? Essa pergunta é boa. Então vamos lá. Vamos primeiro definir o que é uma equação. Tem uma folga aí que eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então, aí às vezes o mouse fica numa posição que não é boa. Mas bem, então vamos lá. Uma equação é uma expressão, uma equação algébrica,
que é o que vamos tratar genericamente na equação algébrica. Ela é uma expressão, tá? Então, do tipo ax mais by mais cz, vamos colocar assim, igual a uma constante. Então, eu tenho aqui uma equação algébrica que é o produto, são 3 produtos, né? Uma constante que multiplica uma variável x, uma constante b que multiplica uma variável y, uma constante c que multiplica uma variável z e uma constante k. Observem que o que eu quero é encontrar uma tripla x, y e z que satisfaçam a condição desta equação. A palavra, ela diz o que é, né? Igual a ação. Você pode fazer assim. Igual, igual ação. Então, eu quero que a ação se equalize. Quando a gente quer equalizar algo, a gente quer que essas coisas elas estejam iguais, né? A gente quer equalizar, então significa que a gente quer encontrar uma forma em que elas se combinem, né? Então eu quero escrever, eu sei quem é A, sei quem é B e sei quem é C, quero descobrir x, y e z de tal modo que A vezes x mais B vezes y mais C vezes z seja igual ao número k. Vamos ver isso com um exemplo. Então tenho 2 vezes x mais 3 vezes y mais 4 vezes z. Eu quero que isso seja igual a 0. Chamamos especificamente essa equação de homogênea porque a constante que eu encontrei, que eu procurei aqui, o k, é 0. Então chamamos ela de homogênea. Assim, existe um motivo por trás disso, mas vamos deixar isso, vocês pesquisam isso, tá? Existe um motivo para chamar essa equação de homogênea e a de cima não. Então vocês pesquisem isso. Então o fato é o seguinte: eu quero encontrar soluções para valores para x, y e z de tal modo que essa equação seja que este número aqui escrito através de 1, 2, 3, 4, 5 operações, ou seja, eu vou multiplicar o número x por 2, vou multiplicar o número y por 3 e vou multiplicar o número z por 4. E eu quero que depois que eu somar esses 3 números que eu encontrei, eu obtenha o numeral 0. Então observe que eu vou encontrar aqui um número aqui, outro número aqui e outro número aqui. E eu quero que a soma desses números gere 0, né? Então eu vou dizer que para o primeiro x, eu vou dizer que ele é menos 1. Vamos ver o que acontece. Multiplico 2 por menos 1. O número que eu obtive foi menos 2. Aí eu vou dizer que o y é 1. Então vou multiplicar aqui 3 vezes 1. O número que eu obtive foi 3. Aí eu quero agora, eu não vou dizer qual é o número z. Por quê? Porque eu vou somar esses dois aqui primeiro. Menos 2 mais 3 dá 1. Então observem que a equação que eu tenho agora é essa. 4 é 1, mais 4 vezes z igual a 0. Observem que existe um único valor que satisfaz isso aqui, né? Isso implica que z tem que ser igual a menos 1 sobre 4. Este é o valor que seria satisfeito na equação quando eu substituo x igual a menos 1 e y igual a 1. O único valor que satisfaria a equação, que é isto aqui, né? Satisfazer esta igualdade aqui, é quando z é igual a menos 4. Então eu tenho solução. Aqui eu tenho x igual a menos 1
é x igual a menos 1, y igual a 1 e z igual a menos 1 sobre 4. São três números reais e quando eu substituo nesta equação, eu encontro a equação. Certo? Ou seja, eu encontro a relação entre os dois termos e essa relação é de igualdade. Uma função, diferente de uma equação, uma função, eu vou escrever a função... Vou escrever em branco, porque está muito colorido. Então, uma função, ela é escrita através de uma expressão, né? Então vou usar agora a expressão quadrática, então ax quadrado mais bx mais c. Isto é uma função se eu não fixar o termo f de x. Então significa que x ele é não fixo, é variável. Por isso que a gente chama de variável. Porque quando eu fixo o valor de x, observe que quando eu digo que x é igual a 2, por exemplo, né? Então eu teria aqui f de 2. Mas o que é f de 2? F de 2 eu sei encontrar. F de 2 ele é igual ao valor a, que é uma constante, multiplicado por 4, que é 2 ao quadrado, mais b multiplicado por 2, mais c. Mas bem, isso aqui é um número. Isso é um número real, porque a, b e c são números reais. Então aqui eu teria a soma, o produto de dois números reais que dá um número real. De novo, um produto, e depois a soma de números reais, que são números reais. Portanto, f de 2 ele seria um número real, e isto aqui seria a satisfação de uma equação, né? Mas aí suponha que eu não saiba, que eu saiba quem é a, b e c, e eu não saiba quem é o valor de x. Então o que é que eu faço? Mas eu fixo um valor para f de x. Vou só fazer o seguinte, observe o seguinte. Aqui nós temos o seguinte cenário. F de x, ele é um valor que está no contradomínio R, que é onde mora a imagem da função, tá? É onde está a imagem de f, é a imagem da função. Aqui, o valor que eu vou colocar aqui, o x, está no domínio da função. Então isso aqui é um conjunto infinito de valores. Né? Porque o domínio é um conjunto que está no intervalo, que por sua vez está na reta. Quantos números existem reais que são maiores que A e menores que B, onde A e B são números reais? Infinitos. Existem infinitos números que satisfazem isto. Então o domínio de f de x são infinitos números. Aí o fato é que para cada x que eu colocar aqui, eu vou ter um número real. A função ela pede isso, né? Então vamos ver a partir do gráfico. Eu vou subir aqui. Vamos ver a partir do gráfico. Eu dividi o quadro em partes, eu não estou usando isso. Vamos ver através do gráfico aqui em cima. Eu vou colocar aqui a setinha, a gente vai para cima. Quando a gente olha o gráfico genérico, né, de uma função cuja equação a função é dada por uma equação que é uma expressão polinomial de grau 2, o gráfico é uma coisa desse tipo. Então, observa que para cada valor x, suponha que eu tenha aqui A e B. Para cada valor x, eu vou ter um único valor que é associado a
x por f. Então, genericamente, uma expressão desse tipo gera conjunto deste tipo, onde aí agora você pergunta, então o que seria a equação? A equação é a ação de igualar dois termos. Um é algébrico, o outro não. Então isso seria uma equação. A função, ela é a relação entre um conjunto, que é um conjunto da reta, né, que a cada elemento associa um número real. Então, uma função, ela é essa relação. E a equação é a ação de equalizar, em geral, um termo algébrico e um termo não algébrico. Tudo bem? Diga que sim ou diga que não. Tudo bem. Ok. Alguém falou alguma coisa lá? Vou fechar isso aqui. Professor, eu tenho uma dúvida ainda sobre esse assunto. Ok, diga. Tipo, aí tem uma função do segundo grau. Aí quando a gente quer resolver ela, a gente transforma uma equação e, por exemplo, usa a fórmula do Bhaskara. Como é que ocorre aí? Por que a gente pode fazer essa transformação de função em equação? Vamos lá. Então, agora, vou fazer o seguinte. Eu posso te responder essa pergunta de forma longa? Pode ser? Pode, se não for atrapalhar o decorrer da aula. Não, exatamente a aula. Eu vou usar a aula para responder sua pergunta. Então aí eu vou responder sua pergunta em vários cenários, enquanto eu vou apresentando os tipos de funções que é o que eu tinha projetado. Tudo bem? Ok. Então, para cada tipo de função, eu vou te apresentando para aquele tipo de função o que a gente chama de equação e o que a gente chama de operação funcional. Tá? Que é exatamente a ideia de por que a gente chama de função. Né? E por que a gente chama de função? Oi? Posso falar aqui rapidinho? Pode. Minha dúvida é em relação ao seguinte: a gente tem aí as funções de segundo, terceiro e quarto grau, né? Isso eu Uhum. tinha dito. Em relação aos gráficos dela, como o senhor vai responder agora a pergunta dele? Acho que o senhor dá para, se tiver diferença, é claro, mostrar os gráficos, assim, por exemplo, uma função de segundo grau para uma de terceiro grau, se importa, assim, para a gente nesse assunto, ver a diferença dos gráficos dela ou se não é nada relevante. Veja, o gráfico é uma informação absurdamente importante sobre a função. É porque é uma informação geométrica sobre a função, mas como a gente já viu, por exemplo, se eu te dou isso aqui, se eu te dou essa curva, ela não é a curva ela não é uma curva que seja o gráfico de uma função, né? Então a gente já olha daí que a curva, que é o gráfico, né? Ela é importantíssima, a informação é importantíssima sobre a função. E às vezes a gente vai ter o gráfico e vai querer descobrir comportamentos sobre a função a partir do gráfico. Outras vezes a gente vai ter a expressão da função e vai querer descobrir comportamentos geométricos, nesse caso, como é o gráfico da função a partir da expressão da função. Entende, Rogério? Então, são duas coisas, são duas formas de analisar o elemento que chamamos de função. São duas formas muito importantes. O gráfico da função é absurdamente relevante. E, por Inclusive, exemplo, vou só salientar, inclusive, nós vamos passar um mês inteiro, o último mês do curso, estudando como construir o gráfico de uma função algébrica a partir das derivadas. Suponho que ela seja diferenciável a partir da derivada da continuidade, ou seja, nós vamos construir todo um conjunto de instrumentos, né? De limite, continuidade e diferenciabilidade para que a gente possa construir com alguma fidelidade o gráfico da função dada a expressão algébrica da função. Tudo bem? perfeito.
Então, a sua pergunta é bem mais complexa do que a pergunta de Gabriel, então a sua pergunta vai ser respondida ao longo do curso e a de Gabriel pode ser respondida hoje ainda. Tá? Então, continuemos. Eu vou agora para um outro quadro. Eu vou agora falar sobre uma função. Pronto, estou em outro quadro. Então, vamos falar da função que seria uma função que chamamos de exponencial. Né? Eu vou considerar assim. Considero agora um valor A e ao invés de multiplicar, como eu tinha feito antes no caso de ser algébrico, eu vou dizer que A está elevado a x. Então, o que eu estou fazendo agora é considerando A uma constante, A é um número real. Vamos analisar quais são as constantes que são relevantes a colocar aqui. E a variável agora é uma potência da constante A. O que essa função faz agora? Essa função ela pega o valor A, o valor de x, e ela vai determinar quantas vezes eu vou multiplicar A por A. Né? X vai ser o número de vezes em que eu vou multiplicar A por ele mesmo. E esse número aqui, como eu já sei, o produto de números reais é um número real. Então, A elevado a x é um número real. Então, essa função é chamada de função exponencial, porque a variável ela está no expoente. Então, vamos voltar a falar sobre potenciação, né, para explicar melhor isso. Então, vou chamar apenas assim de pot, que é potenciação. Então, vamos considerar o seguinte. O que é que a potenciação faz? Considera um número A e um número N e diz que eu vou multiplicar A por A N vezes. É isso que faz a potenciação. Agora vamos ver a questão da nomenclatura. Quando eu digo isto, então eu digo que este número aqui é a base e este número aqui é a potência. Então eu tenho a base A e a potência N. Com isso eu estou gerando o número A vezes A N vezes. É isso que faz a potenciação. A função exponencial ela vai fixar o valor da base e variar o valor do expoente. Então, a imagem que eu vou estar encontrando vai ser de números. Então, vamos considerar, por exemplo, no primeiro momento, né, vamos considerar que f de x, eu vou escrever em branco de novo. Vamos considerar que f de x seja igual a 2 elevado a x. E que x, a princípio, seja um número natural. Então, isto aqui é uma relação entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos reais, porque cada número desse é um número real. Né? Então, essa é uma relação de n em r. Cada número que vai sair aqui é um número natural, então você pode considerar que é uma relação de n em n. E aí, para cada valor de x que eu considerar, o que eu vou fazer é multiplicar 2 por 2 x vezes. Mas, como o que estamos procurando é uma expressão, uma função, né, mais completa, essa função aqui, ela vai pegar, se x for um número inteiro, natural,
todo número que eu considerar aqui vai ser uma potência de 2, né? 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Então a ideia que eu estou querendo agora é expressar isso de uma forma mais real, né? Então eu quero escrever esses números de tal modo que eles possam ser números reais. Então x é suficiente que x seja uma variável real. Então é suficiente que, em vez de considerar o n, eu considere o r. E aí eu vou ter que... chegou mais alguém. Eu vou ter que, dado um número x, eu vou obter 2 elevado a x, e esse 2 elevado a x é um número real. Tá? E aí o comportamento disso é dado da mesma forma. Eu pego a base a e elevo a variável x. Quando eu faço isso, para cada x eu vou obter um número. Eu vou escrever agora isso da seguinte maneira: y igual a elevado a x. Então observa que toda vez que eu tiver dado a base a fixada, né? Toda vez que eu te der um número x, eu vou obter um número y. Então x ele está no domínio da função e y está na imagem da função. Então quem eu vou obter primeiro, quem eu vou ter primeiro é o x. Então eu primeiro tenho x e depois eu vou ter o y quando eu fizer a elevado a x. Ou seja, quando eu multiplicar a por a x vezes. Né? Então essa é uma operação que chamamos de potenciação. Então, e aqui, essa é a cara de uma equação exponencial, né? Porque se você fixa x e você fixa, dado a, você fixa x, você descobre quem é y. Para cada y, você tem um x. Né? Isso é uma relação funcional que determina como funciona a função exponencial. Isso aqui é fixo, o a, né? É uma base fixa. O x é uma variável e, obviamente, o y. O x é uma variável independente e o y é uma variável dependente. Ele depende do valor de x. Né? Então a gente pode escrever que o y depende de x, escreve dessa forma, e diz que o y, essa dependência é dada através dessa expressão aqui. Isso seria o que chamamos de função exponencial. Tá? Tudo bem? Perguntas? No caso de uma função exponencial, o y sempre vai ser maior que zero, não é isso? Nós podemos pensar. Né? Podemos pensar quando é que isso acontece e se isso acontece. Né? Então, vamos ver. Vamos tentar fazer o y ser negativo. O x ele tem duas possibilidades, né? Ou x ele é real e positivo, ou x é real, supondo que x seja diferente de zero. Se x for zero, isso aqui vai dar 1, né? Todo número elevado a zero dá 1, tudo bem? Ou x é positivo ou x é negativo. Vamos considerar que a seja um número maior do que 1. Tá? Um número qualquer maior do que 1. E considerar que x seja positivo ou que x seja negativo. Se eu fizer a elevado a x com x positivo, então eu estou criando, como a é maior que 1, eu estou criando um número positivo a vezes a x vezes. Mas, se x for negativo, eu vou estar escrevendo a elevado a menos x
Mas isso o que eu faço é definir como sendo 1 sobre A elevado a x. Mas A elevado a x eu sei o que é, está ali em cima. Então isso vai dar 1 sobre A, que multiplica A x vezes. E de novo isto é positivo. Então, se eu considero que A é um número positivo, ao escrever as potências de x e de y, tanto positivo quanto negativo, eu vou obter sempre positivo, né? Esse primeiro caso aqui, o AX é positivo, e quando o A elevado a menos x também é positivo. Então as imagens são sempre positivas. Quando consideramos, agora, vamos, em vez de considerar isto, vamos considerar que A seja maior que 0 e menor que 1. Então A ele pode ser escrito como ele é menor do que 1, eu posso escrever A como 1 sobre B, onde B é um número maior do que 1. O A pode ser escrito dessa forma. Tudo bem? Tudo bem? Sim, sim, sim. Mas, então, no caso, se a constante for negativa, então y também vai ser negativo, não é isso? É que eu tava pensando aqui. Calma, Ou vamos não. com calma. A gente tem que nossas especulações elas têm que ser mongianas. Nós fazer temos que fazer as coisas pensando com calma, tá? Observe, eu vou fazer caso a caso agora de novo, considerando que A está entre 0 e 1, tudo bem? Certo, certo. Então vamos lá, considerando que A está entre 0 e 1, então se x for positivo, eu tenho que A elevado a x, na verdade, é igual a 1 sobre B elevado a x, mas isso é igual a B elevado a menos x. Então isso recai no caso que eu já tinha considerado aqui, ó. A elevado a menos x. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. No caso de A elevado a menos x, isso é igual a 1 sobre B elevado a menos x, e é igual a B elevado a x. E, de novo, é um caso que já foi considerado. Então, observa que a imagem é sempre positiva, desde que você considere que A é maior do que 0, né? Bem? Tudo certo. Tá. Então, agora se você... Vamos pensar, né? Como é que seria se a gente considerasse que A fosse menos 1 meio? Vamos tentar entender como é que seria f de x menos 1 meio elevado a x. Né? Então, estou considerando nesse caso que A é igual, a constante A é igual a menos 1 meio. Poderíamos simplesmente dizer menos 1, né? Mas vamos lá. Vamos ver se isso define uma função. Né? Se eu considerar que x é... ah,
A princípio não temos problema, né? Porque a ideia é... Eu não estou vendo. A minha mente não me ajuda. E eu não estou vendo problema se A for negativo. Mas existe um motivo para a gente considerar que A seja positivo, né? Ah, eu não estou vendo esse motivo agora. É, Assim, pelo que eu entendi dessa função, quanto maior o x, mais perto de zero isso vai ficar sendo positivo. Porque, tipo, menos com menos vai dar o mais, não é isso? Do... Ah, não, veja, a ideia aqui agora é que se você considerar x for um número inteiro, né? Se x for um número inteiro, isso é verdade, né? Ah, Se x for um número inteiro, você está multiplicando menos o meio por menos o meio, você está multiplicando o mesmo número por ele mesmo, uma quantidade inteira de vezes. O que não explicita isso é quando a quantidade de vezes que você vai multiplicar agora não é um número inteiro. Por exemplo, eu quero fazer isso raiz de 2 vezes. entendi. Entende? Então, como é que eu vou Vixe, Maria. decidir sobre o sinal quando eu multiplicar quando eu fizer assim, menos o meio elevado à raiz de 2 vezes? Né? Qual é o sinal disto? Né? Vixe, Maria. Então é exatamente Complicado. esse tipo de problema que eu estava pensando, né? Sobre essa visão aqui, que não é mais tão óbvio quando você define antes, né? Porque antes a gente viu que todas as imagens das exponenciais são positivas, né? Quando você considera que A, veja que aqui nós temos um problema aparente, mas antes não, né? Não tínhamos problema aparente nenhum aqui, né? Aqui, porque para x positivo ou negativo, é, as imagens são sempre positivas, mesmo que A esteja entre 0 e 1 ou que seja maior que 1. Né? Então, temos um primeiro caso aqui e um segundo caso aqui. Vamos fazer o seguinte, antes de atacar essa questão do A ser negativo, vamos definir uma outra função. Talvez a partir dela a gente consiga entender por que é que a gente faz essa restrição aqui sobre a base. Tá? Então vamos definir a função que seria o logaritmo. Então o logaritmo de x na base b é igual a y se e somente se b elevado a y for igual a x. Essa é a forma de definir a função logarítmica. Então você define o logaritmo a partir da função exponencial. Observa que aqui eu tenho a base bem definida, né? E eu considero então que a base seja maior que 1.
né? Ela pode ser, na verdade, basta que ela seja diferente de 1, né? Porque se ela for 1, a ideia é que aqui você vai ter como posso dizer, você não tem um problema, né? Então, 1 elevado a y dando x. Então, para todo y que você considerar, você vai ter x igual a 1, né? Então, isso não é uma questão, né? Então, a gente basta considerar que b seja diferente de 1. E aí você tem isso aqui bem definido, né? Certo. Não vejo, de novo, motivos para o B ter que ser positivo, né? Pelo menos assim, não vejo de forma rápida isso. Mas, bom, existe um motivo para o B, a gente considerar o B positivo. Para que essa função ela tenha unicidade, né? Para que esteja bem definida. Professor, licença. Sim. Em relação ao da função exponencial, o motivo de ter a base positiva não seria em função do gráfico, não? Porque quando se tem uma base negativa, o expoente, quando ele vai variando de 2 para 3 para 4, ele vai alternando de um valor positivo para um valor negativo. Então, em função do gráfico, seria ruim, não daria para montar o gráfico. Seria algo assim discutir? Vamos lá. Então, se eu considero vamos ver. Então vamos considerar números inteiros, né? Para ver como é que fica a sua ideia. Então, quando eu considero, vou tentar descrever o gráfico. Então eu teria 0, 1, menos 1, menos 2, 2. Isso aqui é elevado a 0 dá 1, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, quando eu vou descrever esse aqui, o ponto, nesse caso daria aqui, elevado a 1 vai dar ele próprio, elevado a 1 vai dar o próprio número, que é menos o meio, dá aqui embaixo. Vou dar um ponto aqui. Considerando que aqui é menos o meio. Elevado a menos 1. Eu teria o inverso, né, que é menos 2. Menos 2. Quando eu elevo a 2, eu tenho 1. Melhor, desculpa, eu tenho um número positivo, né? Que é 1/4. Quando eu elevo a menos 2, eu tenho 2, menos 2 elevado a 2, que dá 4. Aparentemente, nós estamos considerando uma coisa meio impossível, né? Isso para um número real, né? Ou seja, a ideia é para o número inteiro, né? Imagine que se é um número real, quando a função ela teria que vir daqui
para cá. Depois, no 0, ela teria que bater nesse ponto aqui. Depois no menos 1 para cá. Depois no 2 para cá. Né? Então a ideia é que a gente não teria bem definido uma função. Acredito que seja exatamente essa a razão de não considerarmos a base negativa, né? para a função exponencial. O fato é que é um detalhe, é um argumento que pode ser simplificado, sabe? E exatamente essa forma direta que eu não estou vendo. Mas não se preocupem, eu vou pensar sobre isso e na segunda-feira eu apresento isso de forma mais sintética, para não ficar vago, né? A ideia de que a gente não, por que a gente não pode considerar a base negativa? Essa que é a questão, né? Então, vocês pesquisam, fiquem à vontade para pesquisar. E melhor ainda, vamos fazer assim, vocês pesquisam e me trazem a resposta, né? Já que eu tenho que ensinar tudo, não, né? Vocês também vão me ensinar também. Então, me digam de forma sintética por que é que a base não pode ser negativa. Isso vai fazer vocês, inclusive, pesquisarem sobre função exponencial e buscarem razões, né? E essa é uma coisa interessante. Mas bem, vejam o seguinte... Voltando aqui à questão do logaritmo. Pode ser isso? A gente pode deixar assim? Vai usar muito log na disciplina? A gente vai usar muito de tudo, Gabriel, na disciplina. Vai usar muito logaritmo, sim. Muito logaritmo, muita exponencial, muita função trigonométrica. Vamos usar de tudo na disciplina. Então vamos deixar assim, vocês ficam de me trazer por que é que a base da exponencial a gente não considera valores negativos para ela. Mas assim, a gente não deve considerar, né? Funções trigonométricas, rapaz, a gente vai considerar funções trigonométricas. Tem um período da matemática em que a trigonometria ela era usada como calculadora. Então imagina o quanto ela era útil, né? O quanto ela era sabida. Assim, as pessoas usavam. Existe um método em que você faz o produto de números grandes usando funções trigonométricas, né? Ou expressões trigonométricas. O fato é que a gente também pode usar o logaritmo para isso, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou considerar que vocês sabem porque é que vamos considerar que A seja maior do que 1, maior do que 1 ou um número entre 0 e 1, para ser base da função exponencial. Por causa disso, vamos ver quais são os efeitos no logaritmo que eu defini aqui embaixo. Cadê o logaritmo? Eu defini aqui. Por causa disso, como o B, que é a base, né? Tá aqui, ó. O B é a base da função exponencial. Mas vamos observar o seguinte. Considere a função exponencial. Vamos considerar a função exponencial. Então, primeiro, vou considerar a função exponencial f de x igual a A elevado a x. Com isso, eu vou obter um número que eu vou chamar de y. Então, nós temos aqui a função para x real, eu tenho um y real. Então, eu estou entrando com o valor de x e eu estou saindo com o valor de y. Isso é a função exponencial que faz, tudo bem? Mas observem que aqui eu tenho uma expressão de x e y dependendo da base A. Mas de que forma? O x, que é a entrada, ele é o expoente de A, enquanto que y, que é a saída, ele é um número real que é igual a A vezes A, x vezes. Esse é o valor de y.
Mas como é que eu defini o logaritmo? O logaritmo, eu defini ele como sendo... A pergunta que você faz é o seguinte no logaritmo, né? Qual é o número que elevado a b vai dar x? Essa é a pergunta que você faz no logaritmo. No exponencial, você faz o contrário. Qual é o número que elevado... qual é o número, né? X... isto. Qual é o número x que eu obtenho quando... não, na verdade, qual é o número y, né? Qual é o número y que eu obtenho para encontrar x, né? Então, aqui seria a entrada e aqui é a saída. Aqui seria a entrada e aqui é a saída. Vejam que são estão em posições diferentes, né? Então aqui o y ele é um valor de entrada para a equação, para esta equação, e o x é um valor de saída. Aqui o y é o valor de entrada e o x é um valor de entrada e o y é um valor de saída. Então agora vamos tentar ver isso numa correspondência, né? Dado x, eu quero obter pela função exponencial a de x. Eu vou chamar de y. Agora eu quero fazer o logaritmo. O que é que o logaritmo faz? Ele pega quem está aqui na equação exponencial, quem está no lugar do x é o y daqui, né? Então o que o logaritmo faz e quem está no lugar do x aqui, ó, seria... Vamos dar nome às coisas, né? Isso aqui é a base, isso aqui é a potência e esse aqui é o valor exponencial de b elevado a y. Isso aqui é o logaritmando, isso aqui é a base, isso aqui é o logaritmo de x na base b. Então, essa equação, essa implicação me diz que para o valor de x, para cada valor de x, a base b é fixa, eu vou encontrar o y se eu souber resolver esta equação aqui. Ou seja, dado b, eu quero encontrar qual é o y que elevado a b vai dar x. Isso vai responder o logaritmo. Mas veja que na exponencial eu já sei disso, né? Eu já sei quem é o y. Então, se eu aplico o logaritmo na mesma base A, mas em vez de aplicar a x, aplicar a y, eu vou obter x. Então, quando eu pegar esse número aqui e aplicar o logaritmo nele, eu vou obter precisamente este. Então, a função exponencial ela vai nesta direção e o logaritmo vem nesta direção. O que faz com que o logaritmo e a exponencial, na mesma base, sejam funções inversas. Então, quando eu considero o intervalo I, a função exponencial definida em I vai gerar um intervalo J. Então, a função exponencial f de x igual a elevado a x, ela pega x que está em I e leva em y que está em j. Já a função
logaritmo, eu vou chamar de g, que está definida para y. Seria o logaritmo a de y. Ele pega y, que está em j, e leva em x, que está em i. Então, esta função, dizemos que é uma função que tem inversa, e a inversa dela é exatamente esta aqui. Então, a função exponencial de base A tem como inversa a função logaritmo de base A. Elas são definidas de tal modo que uma é a inversa da outra. Perguntas, dúvidas? Professor, então, nessa questão aí da função exponencial e logaritmo, quer dizer que na função exponencial, o x é variável independente e o y é dependente. Já na logarítmica, o y seria independente e o x é dependente. Vamos ver a partir daqui, ó. Considerando esta função f de x em azul, a variável independente é a x, né? E aí, para cada x, eu vou obter, como implicação, o y. Então, o y depende de x. No logaritmo, é o contrário. Para cada y, eu vou obter um x. Então, o x depende de y. Há exatamente essa inversão que você comentou. Para a função exponencial, a variável x ela é a independente e a y é a dependente. No caso do logaritmo, para a mesma base, tem que lembrar que a base tem que ser idêntica, tá? A base A tem que ser igual. Então, para a mesma base, o logaritmo naquela base, ele gera o número inverso. Dado o y, ele diz quem foi o x que gerou aquele y. Por quê? Porque a equação, o logaritmo de y na base A é igual a x, isso aqui é igual a x, se e somente se A elevado a x for igual a y. Bom, mas isso é a definição que eu fiz antes aqui, ó, da função f. Tudo bem? Entendi. Vejam, estou fazendo hoje uma introdução, talvez, de alguns conceitos novos, né? Sim, Max, faz bem mais sentido quando a gente vê o gráfico, sim. Mas aí a ideia é que eu preciso que vocês assimilem algumas informações antes de passar mais informações, né? Eu pensava que hoje também daria tempo de falar sobre funções trigonométricas, por exemplo, mas eu vejo que não é nem conveniente introduzi-las agora, uma vez que estamos tentando seguir uma lógica de estrutura, né? E essa lógica, ela nos traz até aqui. Temos alguns problemas ainda a serem esclarecidos. E eu prefiro que fique assim, que a gente vá fazendo as coisas quando for conveniente. Eu posso só apresentar, sem explicar muito, o fato é que, dado A positivo, eu vou considerar A maior que 1. Pronto, isso resolve muitas coisas. Dado A maior que 1, a exponencial eu vou desenhar de amarelo. E de verde eu vou desenhar o logaritmo. Se vocês considerarem, existe uma reta, né, que você pode considerar aqui. E a ideia é que essas duas funções elas têm um gráfico que são simétricos, né, com relação a essa reta.
Então, nesse caso, a função logarítmica, em verde, ela é o inverso da função exponencial em amarelo. Isso a gente pode observar de forma mais detalhada no futuro, né? Mas eu acho que a expressão, essa questão da inversibilidade, ela já fica evidente aqui, né? Quando você observa onde é que está cada coisa. Aqui. Já foi. Onde é que está cada coisa? Observe que o A está fixo nas duas expressões e que o x e o y ocupam lugares distintos, né? Aqui eu tenho a função exponencial e aqui eu tenho a função logarítmica. Então, o logaritmo de y na base A é igual a x. Se somente se A elevado a x foi igual a y. Isso aqui é uma expressão exponencial e isso aqui é uma expressão logarítmica. Então, elas se justificam, né? E veja que eu tenho um se somente se. O logaritmo de y na base A é igual a x, se somente se A elevado a x foi igual a y. Então, essa correlação, né? Ela me dá uma equidade entre os dois termos, né? E isso faz com que eu tenha uma relação de inversibilidade exatamente expressa por aqui, né? Neste termo aqui, né? A gente vê que para cada ponto eu vou gerar, para cada x eu vou gerar um y, para cada y eu vou gerar um x, né? Então, existe uma função de i em j e existe uma função de j em y. Tudo bem? Posso mostrar, existe algum ponto na qual há alguma exceção à regra? Posso mostrar o gráfico de novo? Cadê? Aqui. Aqui. É o gráfico da exponencial. E aqui, em verde, é o gráfico do logaritmo. Existe uma regra, né, sobre a reta, né? Então, os gráficos de funções inversas, elas são simétricas com relação a uma reta, né? A gente pode ver, por exemplo, o gráfico da função f de x quadrado é igual a x quadrado e a sua inversa, que seria g de x igual a raiz quadrada de x. Quando a gente desenha o gráfico delas, né, obviamente x positivo, tá? Quando a gente desenha o gráfico, aí fica uma coisa assim. O gráfico quadrado é este. E aí você vai ter aqui uma reta. Ficou muito estranho. Mas você vai ter aqui uma reta. E o gráfico ficou muito... Vou tentar... Talvez agora caiba uma reta. As retas não estão me ajudando hoje. Então vai ter uma reta. E aí eu vou ter o gráfico. Opa, a reta é em vermelho. Aí eu vou ter o gráfico da... Ficou a reta de novo, né? Vou ter o gráfico de raiz de x. E aqui eu tenho o gráfico de x quadrado. Então a ideia é que existe essa simetria que não está visível aqui nesse gráfico, né, mas que é bem visível
operacionalmente falando, né? Então, considere x e pegue x quadrado. Então, dado x igual a 4, por exemplo, eu vou ter que x quadrado é 16. Esse aqui é o tal y. Agora eu vou querer o contrário. Eu vou querer pegar y e tomar a raiz quadrada de y. O que significa isso? Eu quero saber qual foi o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes deu y. Eu sei que esse número foi 4. Né? Então, dado o x como função, dada esta função, eu tenho esta inversa. É o que o oposto, né? Então a função faz isso e a inversa faz isto. A função transforma 4 em 16 e a inversa transforma 16 em 4. Então eu digo que f e g são inversas uma da outra. Mas aí veja que x quadrado só é inversível quando x é positivo ou igual a zero. Se x for negativo, não. Eu não tenho raiz quadrada de x negativo, né? Então essa função ela não é inversível para x negativo, mas eu sei que ela existe, né? Aqui, eu sei que existe essa segundo ramo aqui, né? Da função x quadrado, mas observe que só existe o ramo positivo da raiz de x, né? Então a ideia é que a inversibilidade é uma coisa que pode ser restritiva. A função só vai ter inverso quando eu puder para cada ponto determinar uma relação oposta, né? Então, dado x, eu obtenho y. Aí aqui eu vou ter oposto. Dado y, eu obtenho x. Né? Então é exatamente isso aqui. Ó. Aqui eu tenho... aqui eu vou ter... Nessa curva, eu vou ter o ponto x4, y16. E nesta outra curva aqui, eu vou ter y16, x4. Né? Então é por isso que os pontos são simétricos. Tá? Para a função g, a entrada é 16. Né? Então o primeiro ponto no gráfico para a função... Vou desenhar aqui, a função f é verde. Então os pontos da função f são da forma x, f de x. Né? Então quando eu pego x igual a 4, então o ponto é da forma 4, 16. 4 no eixo x e 16 no eixo y. Quando eu pego a função g, os pontos são da forma x, g de x. Quando o x é 16, o g é 4. Então o ponto é da forma 16, 4. Então vejam que eles são simétricos com relação a uma reta, né? Simetria desse tipo aqui. Tudo bem? Pedro. A base não pode ser negativa porque se elevarmos um número a uma fração, a gente iria ter uma raiz quadrada de um número negativo. Foi isso que achei. Ok. Essa é uma boa justificativa. Então, vamos pensar sobre isso. Considerando a elevado a x, né? Se x for igual a n sobre m, então eu vou ter a elevado a n sobre m
Isso é igual a elevado a n, ou melhor, eu posso colocar assim, a 1 sobre m elevado a n, né? Isso tem que ser igual a elevado a n 1 sobre m. Essas duas coisas têm que ser iguais, né? Mas se A for negativo, for menor que zero, e eu considerar, por exemplo, que m é igual a 2, então isso aqui não existe. Né? Um meio de A não existe. Eu tive um déjà vu agora. É interessante isso. Ou seja, não lembro de ter falado exatamente disso, mas eu tive um déjà vu agora como se eu estivesse falando para vocês sobre isso. É interessante. O déjà vu é uma coisa... Cuidado aí com os gatos pretos, porque a Matrix pode ter reiniciado agora, né? Aí fiquem um pouco atentos com isso. Talvez o Smith esteja por aí, né? Eu gosto muito de Matrix, desse mundo. Mas vocês entenderam aí a questão do A? Muito bom, Pedro. Muito obrigado, viu? Então entenderam aí a questão do A não poder, não fazer sentido, né? É porque a questão é a seguinte, ó, é que, como posso dizer, eu tento passar isso para vocês, não sei se eu consigo, mas a ideia é que a matemática, ela não surge do nada, ela não cai do céu, né? É um conjunto de argumento que vai se sobrepondo e que a gente vai criando, gerando coisas novas a partir de coisas que nós já sabemos, né? Então não é a questão aqui não é apresentar como as coisas são é, você disse gato preto. Então não é a ideia não é como as coisas são e ponto, sabe? Eu sinto muito o fato de que, infelizmente, muitos de vocês aprenderam matemática desse jeito, né? De que, olha, a coisa é assim, porque é assim e ponto. Mas não é, a coisa não tem que ser assim, né? A coisa tem que fazer sentido. Então, se a gente vai definir função exponencial, a gente não faz sentido, vimos por aqui que não faz sentido definir a função exponencial com a base negativa, porque a gente perde a existência, no caso, por exemplo, de m igual a 2 aqui, né? É bem fácil de analisar esse termo aqui, né? Mas veja que foi muito mais interessante eu não ter visto isso antes e vocês terem pensado e pesquisado do que eu ter apresentado as coisas todas como se fosse um quebra-cabeças já montado, né? E não é um quebra-cabeças desmontado e sem nada pintado, sabe? Aqueles quebra-cabeças que não tem desenho e que você vai tendo que montar a partir dos encaixes apenas. Matemática é isso. A princípio, você não tem nada desenhado no quebra-cabeça. Você monta o quebra-cabeça e depois você desenha o que você quiser. Né? A ideia é exatamente essa. Então, entendam que a matemática é uma ferramenta que existe de forma lógica e estrutural e é possível apresentá-la para qualquer público. Essa é a vantagem de sermos racionais, né? É possível apresentar matemática para qualquer público a partir dos argumentos certos. Mas como nós estamos em um grupo heterogêneo, a estrutura que eu estou considerando mínima é essa estrutura de vocês compreenderem operações a partir de algumas operações que vocês já sabem. Mas vejam, se vocês não estudarem, vai chegar um certo momento, e é bem rápido isso que acontece, vai chegar um certo momento em que vocês vão ter dificuldade para entender o que eu estou falando, porque vou falar de coisas que dependem de muitas coisas.
Então, por isso que eu perguntei no início se vocês estão estudando. Vocês têm que estudar continuamente. Quanto mais rápido vocês devorarem essas coisas das quais eu estou falando agora, mais preparado vocês vão estar para as coisas que eu vou falar no futuro. Professor, se for menos 2 elevado a x, a função existe, sim, sim. Isso, exatamente. Se for assim, menos 2 elevado a x, né? Sim. Ela existe e vai dar exatamente o simétrico aqui, né? Vai dar exatamente isso aqui. Professor, licença. Sim. Ali naquela resposta que o senhor mostrou sobre por que não pode ser a base negativa. Mas e se não for um 2, for um 3, por exemplo? Que no caso as raízes cúbicas, para raízes cúbicas existem números negativos. E números negativos são reais. Então a proposta valeria assim mesmo? Veja, eu usei esse exemplo especificamente. Isso aqui é um número racional, né? Mas observa o seguinte: o que eu tô considerando é que, se você considerar um n qualquer, um número inteiro qualquer, n, você vai poder considerar, se você considerar que m é sempre maior do que n, então todas as frações dessa forma 3 sobre m estão entre 0 e 1. Porque m é maior do que n. Certo? E aí, eu não quero mais considerar números inteiros. Eu quero considerar que x é real. Então, o fato é que isso aqui vai acontecer independente de eu querer ou não. Basta considerar que n é igual a 1. O m, em algum momento, vai ser 2. Entendeu, Beatriz? Entendi, professor. E é Maria. Ah, Maria, desculpe. Virgínia. Ficou claro mesmo o que eu falei? É porque eu acho que eu falei rápido. Ok. Gabriel, é isso mesmo, Gabriel. Vai começar outra aula e, de fato, eu tenho que concluir, né? Então, vamos fazer assim. Ficamos por aqui. Na próxima segunda, voltamos. Eu vou fazer uma reapresentação dessas duas funções últimas que eu falei, exponencial e logaritmo, e depois eu apresento para... eu tento entrar nas funções trigonométricas, tá bom? Sim, eu gravei essa aula, espero que tenha ficado bom, né? Então vamos lá. Então, boa noite e tenham uma boa aula, uma boa semana para todos.